Graças a Deus, maravilha. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a tua vida, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Que frio, hein? Estamos fazendo um frio tremendo. Não sei, você que não mora na cidade de Barretos, não sei se aonde você tá fazendo frio, mas olha, aqui onde eu moro tá fazendo aquele frio, hein? Só aqueles que são de fé mesmo, né? Levanta cedo, né? Para fazer a vontade de Deus. Aqueles que são de fé mesmo, levanta cedo para trabalhar. Claro que nem todos estão trabalhando, né? Estamos ainda vivendo momentos de quarentena. Só aqueles que trabalham no serviço essencial. Mas eu fico feliz em saber que você ouve as palavras que Deus tem me usado para transmitir a você. Não para me promover, não, quem sou eu, né? Mas para promover o Espírito Santo, né? Para promover a palavra de Deus. É justamente o que nós vamos ver hoje. Eu me considero como se fosse João Batista, né? Eu estou apenas pregando a palavra, preparando o caminho para o Senhor. Quem faz a obra é o Espírito Santo, né? Ele fará a obra na sua vida, ele fará a obra na sua família. Quem vai falar com você é Ele, né? Você sabe que muitas das vezes o nosso erro, né? Hoje nós vamos falar de família. Você sabe que muitas das vezes o nosso erro é fazer o papel que não é nosso. Aí você do outro lado me pergunta, como assim? Às vezes a gente acaba fazendo o papel que não é nosso na nossa família. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 20, a Bíblia fala sobre o profeta João Batista, que antes de Jesus, né, ele começar o seu ministério, o João Batista ele vinha preparando as pessoas, o João Batista ele vinha preparando o caminho para Deus, né, vinha batizando as pessoas, vinha pregando o arrependimento, e isso começou a incomodar algumas pessoas naquela época, e por curiosidade começaram a perguntar para o João Batista se ele era o Cristo, né? Com que autoridade ele fazia todas aquelas coisas, ele batizava. Inclusive até os fariseus, os religiosos daquela época, né? Eles ficaram incomodados e começaram a interrogar o João Batista. Perguntaram para ele: e aí, João Batista, você é o Cristo? Você é o Messias? E o João Batista ele respondeu. Está lá no versículo 20 do capítulo 1 de João. Diz assim, ó: ele, porém, confessou e não negou, dizendo: eu não sou o Cristo, né? Aí, pulando para o versículo 23, do mesmo capítulo 1, diz assim, ó: eu, pois, sou a voz do que clama no deserto, endireitarei o caminho para o Senhor. Nas Bíblias mais atualizadas fala, né? Prepararei o caminho para o Senhor, como diz o profeta Isaías. Então essa foi a resposta de João. Começaram a perguntar para ele: você é o Cristo? O João falou: não, eu não sou o Cristo. Eu sou o que prepara o caminho. Eu sou o que prega, o que batiza. Eu começo a obra, quem termina é Ele, em outras palavras. Então, às vezes, por que nós, em vez de ganharmos a nossa família para Jesus,
Às vezes a gente acaba distanciando eles. Por quê? Porque a gente quer fazer o papel de Deus. Em vez da gente ser o João Batista da nossa casa, em vez da gente ser o João Batista da nossa família, às vezes a gente quer ser o Cristo, né? Às vezes a gente quer fazer o papel de Deus na nossa casa. E eu falo para você, meu amigo, minha amiga, que não vai dar certo. Porque é uma coisa que eu sempre falo muito isso, que tem coisas que nós fazemos, mas tem coisas que Deus é quem faz. Quando se trata de convencer a nossa família do caminho errado, entenda bem, esse papel não é meu, esse papel não é seu. A Bíblia diz que quem convence o homem do seu mau caminho é o Espírito Santo. E às vezes a gente acaba, fazendo o papel que não é nosso, que é de Deus. Às vezes até em vez da gente aproximar a nossa família da presença de Deus, às vezes com as nossas palavras a gente acaba até distanciando, né? Por exemplo, a gente vê algo errado na nossa casa, a mãe vê coisa errada com o filho, vamos dar um exemplo, aí a mãe começa a julgar o filho, né? A mãe começa a falar que o filho é endemoniado, a mãe começa a falar que o filho não tem jeito, a mãe começa a falar que se o filho não for para a igreja ele vai para o inferno. E às vezes, em vez da mãe aproximar, ela acaba distanciando, né? Não só a mãe, mas a esposa às vezes ameaça o marido. A esposa, em vez de, às vezes, fazer o papel de João Batista, pregar para o marido, orar pelo marido, às vezes ela quer fazer o papel de Deus, quer tentar convencer ele na base da violência, né? Quer falar para ele, se você não parar de beber, você vai para o inferno, eu vou me separar de você, né? Não é assim que funciona. E às vezes, e é o que muitas pessoas às vezes falam. Às vezes a pessoa chega na gente e fala assim, eu vou parar de orar pelo meu marido, pelo meu filho, pela minha esposa, porque eles não têm jeito. Mas você é Deus por um acaso? Nós somos Deus por um acaso para falar que não tem jeito? Meu amigo, minha amiga, isso quem decide é Deus. É Deus que sabe se ele tem jeito ou não. E pode ter certeza que ele tem jeito sim. Deus, ele é Deus que faz o impossível. Deus, ele é Deus que opera o impossível. Você pode observar na palavra de Deus que quantas pessoas que Deus transformou. O apóstolo Paulo mesmo foi foi uma pessoa que perseguia os cristãos, e a Bíblia diz que de perseguido ele passou, aliás, de perseguidor ele passou a ser perseguido, ou seja, o Espírito Santo quem realizou a obra na vida dele. E às vezes a gente acaba trazendo para nós o papel que não é nosso, tentando convencer nossa família na base da obrigação, na base da violência, e não é assim que funciona. O nosso dever é o quê? É fazer como o João Batista fez. O João Batista, ele cumpria o seu papel. O João Batista, ele pregava. O João Batista, ele batizava. O João Batista, ele ensinava, ele mostrava o caminho. E muitas pessoas naquela época também tinham o coração duro, né? Não pense você que foi fácil, não. Mas tinha muitas pessoas na época que também tinha o coração duro. Mas isso aí o João Batista não fazia. O João Batista apenas fazia a parte dele, pregava. Agora, quem quebrava o coração duro, quem convencia as pessoas na época, era Jesus. Era o Espírito Santo
de Deus. E quantas pessoas que Deus não transformou, né? Me lembro do Zaqueu, né? Que era um homem publicano, era um homem que roubava os impostos. Mas para você ver, Jesus ele entrou na casa do Zaqueu e ninguém, né, obrigou o Zaqueu a dar metade dos seus bens para os pobres. Não, o Zaqueu ele tomou a decisão por si próprio. Mas eu pergunto para você, quem será que o convenceu a fazer isso? O próprio Cristo. Porque ele ficou tão constrangido pela presença de Jesus na casa dele. É claro que Jesus não entrou na casa dele falando: ô Zaqueu, você tem que tomar vergonha na cara. Ô Zaqueu, você tem que se arrepender do seu pecado. Ô Zaqueu, você tem que se arrepender do seu erro. Não. Mas o Zaqueu ele se sentiu tão feliz, porque o que ele mais queria era ver Jesus, e Jesus se ofereceu para ir na casa dele. Então Zaqueu ele se sentiu tão privilegiado, tão constrangido, tão feliz, né, ao ponto de decidir, né, vender parte dos seus bens e dar a metade aos pobres, né? Então essa decisão foi convencido por quem? Pelo Espírito Santo. Você vê que Deus ele tem o poder de transformar, meu irmão. Ele tem o poder de transformar, minha querida irmã. Mas você tem que deixar Deus trabalhar. Você tem que deixar Deus fazer o que é para Ele fazer. Às vezes a gente quer fazer o nosso papel e o papel de Deus também, né? Às vezes a gente, quando se depara com uma situação difícil na nossa casa, a gente quer julgar, a gente quer condenar, a gente quer jogar pedra. Meu amigo, minha amiga, para com isso. Porque lembra de uma coisa, que você e eu um dia também estivemos aonde a sua família está hoje. Um dia nós estivemos no mundo lá fora. Um dia nós estivemos também no caminho errado. E Deus nunca estendeu as mãos para nos condenar. Pelo contrário, Ele estendeu as mãos para mim e para você para salvar. Então o mesmo Deus que estendeu as mãos para mim e para você é o mesmo Deus que está com as mãos estendidas para com o seu familiar. Ainda que ele esteja no pior caminho, ainda que ele esteja fazendo o caminho mais errado, mas Deus não olha ele como um caso perdido. Deus não olha ele como alguém que não tem jeito, como alguém que não tem mais como fazer mais nada. Não. Deus ele olha como alguém que precisa de arrependimento, que precisa ser transformado. Deus não enxerga o seu familiar como muitas das vezes a gente enxerga. Às vezes a gente quer julgar, às vezes a gente quer condenar, às vezes a gente quer jogar pedra, e não é assim que funciona. Cumpra o teu papel e deixe que Deus faça o papel dele. Porque você não é o Cristo. Eu não sou o Cristo. Mas nós somos o que prepara o caminho para Cristo. Nós devemos continuar orando, fazendo campanhas, jejuns. Se o Espírito Santo mandar pregar para a nossa família, a gente tem que pregar, e pregar com carinho, pregar com amor. Porque às vezes tem pessoas que até pregam, né? Mas prega assim, jogando pedra, com ameaça, né? Ameaçando a família, assustando a família. Entenda uma coisa, meu amigo, minha amiga. Deus não quer que a sua família venha para a presença dele por medo. Deus não quer que a sua família venha para a presença dele debaixo de ameaça. Não seja desse jeito. Não seja dessa forma, né? Não fique julgando, condenando, né? Mas
pregue com amor, fale para sua família do amor de Deus, procure levar Jesus para sua casa. E como que eu levo Jesus para minha casa? Com amor, com carinho, né? Fazendo o papel de Cristo. Jesus, uma certa feita, ficou bravo com os discípulos dele, porque a Bíblia diz que Jesus foi para na Samaria, né? E ele procurou pouso naquele lugar. Ele procurou um lugar para descansar, para dormir. E a Bíblia diz que o povo de Samaria não quis recebê-lo. E 2 discípulos de Jesus ficou bravo. Falou: Senhor, o Senhor quer que a gente faça a mesma oração que o Elias fez? Que a gente ora a Deus e pedindo que Deus mande fogo? Olha só, 2 discípulos de Jesus falaram isso, e usando da palavra, né? E Jesus virou para os 2 discípulos e falou: não, qual é o espírito de vocês? Não sabeis que o Filho do Homem não veio para condenar, mas sim para salvar, né? Aí você me fala: mas o Elias, ele orou mandando fogo. Mas aquilo, meu amigo e minha amiga, foi por direção de Deus. Aquilo foi por direção de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós estamos vivendo a era da nova aliança, que o propósito de Jesus ter vindo sobre a terra foi só apenas um propósito. Qual? Salvar. Deus, quando enviou Cristo na face da terra, Deus, ele fez uma nova aliança com a humanidade. Deus, ele quis aproximar o ser humano dele. Então, Jesus não veio para condenar, ainda ele não veio para condenar, porque chegará um dia que ele vai condenar muitos ao inferno, sim. Hoje ele é advogado, mas chegará o dia que ele será juiz. Eu até falei isso ontem, né? Quando eu falei sobre aquela palavra que fala: nem todos que diz Senhor, Senhor, né? Então, Jesus um dia ele vai ser juiz, sim. Mas hoje ele não é juiz. Hoje ele é advogado. Hoje ele é aquele que estende as mãos para salvar todos aqueles que reconhecem e se arrependem. Então é isso que você deve fazer: levar Jesus para sua casa, fazer o papel de João Batista, pregar o arrependimento, orar pela sua família, interceder pela sua família, tratar com amor, tratar com carinho, né? Preparar o caminho para o Senhor e deixar que a obra é Ele que faz, e deixar que a obra fica tranquila, deixar que a obra o Espírito Santo faz, tá bom? É essa palavra que eu quero, uma palavra pequena, né? Mas gostaria que você no dia de hoje meditasse muito nessa mensagem, né? Porque a nossa família abaixo de Deus é o nosso bem precioso, é o nosso bem que nós devemos cuidar, e cuidar sempre da nossa casa, da nossa família. Deus, ele preza a família, né? Tanto que Deus preza a família, que Deus criou o homem e a mulher exatamente para começar uma família. Então, cuide da sua família. Você que é esposa, seja uma mulher sábia, ore pelo seu marido. Você que é marido e a sua esposa ainda não é convertida, ore pela sua esposa. Você que é filho, ore pela sua mãe. Você que é mãe, ore pelo seu filho, porque Deus é quem vai fazer a obra, tá bom? Vamos orar. Prepara aí o seu copo com água, prepara aí a sua peça de roupa, coloque o nome da sua família aí para a gente orar.
Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Deixa eu preparar o fundo aqui. Isso. Isso, vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, mais uma vez eu quero unir a minha fé com esse meu amigo, com essa minha amiga, com esse meu irmão, com essa minha irmã, que tem me acompanhado em todas as lives, meu Pai, em todos os áudios. Talvez essa pessoa não me acompanhe ao vivo, mas ela ouve esse áudio numa outra hora, porque vai ficar gravado. Meu Deus, que o Senhor possa sustentar, meu Pai, essa pessoa com essa palavra, que essa palavra possa alcançar a vida desse meu amigo, a vida dessa minha amiga, a vida desse meu irmão, a vida dessa minha irmã, Pai. Que o Senhor possa estender as tuas mãos, meu Deus. O nosso dever, meu Pai, é fazer, meu Deus, o que o João Batista fez. O nosso dever é preparar o caminho para o Senhor. O nosso dever é orar para que a nossa família venha se converter. O nosso dever é orar para que a nossa família venha para a tua presença, Pai. Eu lhe peço, meu Deus, ajuda esse homem, Pai. Eu lhe peço, meu Deus, ajuda essa mulher que tem passado grande luta na sua casa. O marido está no alcoolismo, está nas drogas, na prostituição, talvez até nos braços de outra mulher. Meu Deus, que o Senhor venha alcançar, que o Senhor venha visitar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que aquilo que o homem não pode fazer, o Senhor faça nessa casa. Aquilo que o homem não pode fazer, meu Pai, o Senhor venha fazer, meu Pai, dessa família. Meu Deus, liberta. Meu Deus, cura. Meu Deus, transforma. Meu Deus, arranca todo o mal, Pai. Todo espírito ao contrário, todo espírito demoníaco que tem agido nessa casa, que tem agido nessa família, que tem causado, meu Deus, a desavença nesse lar, meu Pai. Não há mais entendimento nessa família, não há mais entendimento nessa casa, não há mais compreensão nessa casa, meu Pai. Só é contenda, só dissensão, mas que o Senhor entre nessa família, meu Pai. Que o Senhor entre nessa casa, meu Deus. Que o Senhor venha eliminar, meu Pai, todo espírito ao contrário que tem agido, meu Pai, nessa família. Que seja amarrado esse mal, que seja banido para o inferno esse mal, Pai. Ô Espírito Santo, trabalha no coração desse homem, trabalha no coração dessa mulher, Pai. Toque nesse familiar aonde quer que ele esteja, o que ele esteja fazendo, que ele seja tocado pelo Senhor, que ele seja tocado pela tua presença, Pai. Cura, meu Deus, liberta, transforma, em nome de Jesus Cristo. Dê sabedoria para esse homem, dê sabedoria para essa mulher, Pai, para conduzir essa família, para conduzir essa casa, meu Pai. Dê sabedoria do teu Espírito Santo, dê entendimento, meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu consagro esse copo com água, eu consagro essa peça de roupa, essa fotografia, que seja tudo abençoado pela tua presença, tudo abençoado pelo teu poder, Pai, em o nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém, diga graças a Deus, amém.
Beba do seu copo com água. Isso. Amém. Deus abençoe você, tá bom? Fique com essa palavra. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz, tá bom? Já sabe, né? Precisando da minha oração, escreva aí no meu Zap, no meu Facebook, no meu Instagram, que eu estarei orando por você, intercedendo em seu favor, em nome de Jesus. Se você precisar de uma orientação também, pode escrever para mim, tá? Não tenha vergonha não, porque você não está sozinho nessa luta, tá? Sua batalha é minha batalha também. E se um dia eu não te conhecer fisicamente aqui nesse mundo, um dia nós nos encontramos na glória, na santa cidade Nova Jerusalém. Deus abençoe, até uma outra oportunidade, em nome de Jesus.